Olá, nós estamos aqui para fazer a apresentação do Confissões de Santo Agostinho. E eu coloquei o nome dessa apresentação de Entre a Cruz e a Espada. E no decorrer da apresentação vocês vão ver o porquê disso. Na realidade, Santo Agostinho, né, anteriormente Agostinho, ele era um homem muito diferenciado para a sua época. Além de ser muito inteligente, ele também tinha algumas características que ao longo da apresentação vocês vão ver. A primeira delas é que nós conhecemos Agostinho como sendo o santo, Santo Agostinho de Hipona. Hipona, uma região da África, né, ali do norte da África, ele acabou se transformando, né? Na realidade, Hipona é o final da vida dele, porque ele começou a sua carreira em Milão, na realidade. Então, ali onde ele encerrou a carreira dele, né, inclusive num evento muito dramático, né, uma invasão que ocorreu em Hipona, e ele foi uma das pessoas que foram sacrificadas naquele local, deixou um legado muito relevante. Agostinho, ele nasceu numa outra cidade chamada Tagaste, aliás, muito próximo da região de Hipona, lá no norte da África. E ele nasceu em 354, dia 13 de novembro de 354, e veio a falecer em 430, ali próximo, né, à região onde ele havia nascido. Então, Agostinho, nós sabemos muito bem, ele é um pensador, dos grandes pensadores do cristianismo, né, principalmente as bases do cristianismo, que nós estamos falando aí de algo em torno de 4 séculos depois da passagem de Cristo, né? Na realidade, depois da ressurreição de Cristo. Então, século IV, nós estamos falando aí das bases da igreja. Não só a igreja católica, que foi o grande legado de Agostinho, mas também todas as igrejas que se sucederam a partir disso, cada uma dessas denominações, trouxeram o pensamento de Agostinho muito forte para suas bases. Então, ele é quase que uma unanimidade entre as diferentes denominações de igrejas cristãs, né? E aí, aqui nessa apresentação, eu também coloquei a questão de que Agostinho ele é lembrado como santo, né? E por que santo? Na realidade, todos nós somos santos, aqueles que se tornam cristãos, que confessam a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e começam a professar a fé cristã. Com o passar do tempo e o processo de santificação que todo cristão vai passando, ele acaba sendo chamado também de santo, né? Paulo de Tarso nos chama muito bem a atenção quando ele fala da comunhão dos santos. Comunhão dos santos são todos aqueles que estão no processo de santificação a partir da sua confissão de fé no cristianismo. E Agostinho teve então essa designação, né? Ele se transformou num santo da Igreja Católica. As igrejas protestantes, né, reformadas, elas não adotam essa questão de designação de santo, porque se coloca que o único santo é Cristo. Porém, o próprio Evangelho nos dá uma sinalização nessa direção, de que todos aqueles que se convertem ao cristianismo e começam a adotar uma vida igual à de Cristo, nós também venhamos, com o passar do tempo, nos tornando santos também e fazemos parte dessa comunhão dos santos. Então ele é considerado como um dos maiores pensadores da igreja, como eu falei agora há pouco, e ele também desenvolveu uma série de escritos a respeito de ética, moralidade, relacionamento, santificação e assim por diante. Só que Agostinho não começou sendo santo, ele começou quase como sendo um bom vivant, né? Ou seja, o boa vida. Ele vem de uma família cristã, na realidade a mãe dele, Mônica, que também veio a ser consagrada pelos católicos como Santa Mônica, ela é que trouxe a Agostinho exatamente essa educação cristã e que ele fugiu muito dela. Na realidade, tem até um pensamento de Agostinho, né, uma oração que ele fazia, que diz o seguinte: Senhor, conceda-me a castidade e continência, mas não ainda. Nas Confissões, Agostinho traz muito bem essa posição, né? Ou seja, ele
sabia da existência de Deus, porque ele teve essa vivência, essa educação a partir da mãe dele, sabia da existência de Cristo, via o que Cristo tinha feito, né, através da sua mãe e toda a obra que ela vinha desenvolvendo, e ele falava, não, deixa para depois, deixa eu curtir a vida melhor e depois eu faço esse encontro com Cristo, se é que na cabeça dele, naquele momento, esse encontro em algum momento viria a acontecer. Ele foi um grande professor, né? Eu até coloquei uma imagem aqui muito curiosa, porque ele lembraria muito bem um professor de história, um professor de filosofia, um professor de geografia, né? Das nossas universidades públicas brasileiras, principalmente. Então ele era professor de retórica, serviu na corte de Milão, que era uma das cortes mais importantes da época, porque Roma, por exemplo, naquela época ali de Agostinho, Roma, o Império Romano estava em decadência. E o que trouxe exatamente esse reavivamento do cristianismo, né, ou da igreja, vamos colocar dessa forma, foi exatamente Milão. A partir de Milão, que naquela ocasião estava sob o domínio romano, né, havia um imperador chamado Teodósio. Ali em Milão é onde havia o centro da igreja, né? Tudo se convertia para ali. Havia ainda, naquele momento de Agostinho, uma disputa entre o clero e o Império Romano, né? Ainda não havia tido aquele encontro, né, de teocracia, né, que nós veríamos mais adiante um pouco. Mas na época de Agostinho essas coisas eram muito bem separadas, né? O clero, inclusive, se disputava poder entre o clero e o imperador romano, né? Teodósio, na época de Agostinho. E ele, nessa época, como todo professor ligado a essas questões, né? Ele gostava de astrologia, horóscopo, o chamado maniqueísmo, né? Que foi uma filosofia que trazia esse sincretismo e uma dualística, dizendo que haveria um bem e mal, dois deuses, talvez, ligados a essa questão. Não tinha essa percepção da soberania de Deus na criação, e Deus, então, disputava, né? Deus sendo bom, disputava com a sua oposição, a maldade, para saber quem iria dominar a criação, né? Enfim, uma coisa completamente sem noção, né? Mas Agostinho era muito chegado nessa questão. E no decorrer, né, ou seja, ele como era um filósofo, era um cátedra, uma pessoa de referência numa cidade como Milão, ele tinha muita influência, inclusive perante o próprio imperador de sua época, né? Bom, só que Agostinho entra em crise. Chega ali próximo aos 32 anos, ele já tinha um filho, né? Ele já tinha um filho de um relacionamento, que era um relacionamento mal resolvido, inclusive, mas ele já tinha um filho chamado Adeodato, que depois tem um papel muito relevante na vida dele. Aliás, coloca-se, por exemplo, que a mãe de Agostinho, a esposa dele, o filho e Ambrósio, que era o bispo de Milão, tiveram uma influência muito grande na vida de Agostinho, né? E Agostinho, com os 32 anos que lhe cabiam naquele momento, entrou numa crise violenta, e essa crise ela foi provocada por uma palavra bíblica, né? Está lá no Novo Testamento, em Romanos 13:13, que diz o seguinte: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não vos preocupeis com a carne, para não exercitardes as suas cobiças. Essa palavra teve um impacto muito grande na vida de Agostinho. Inclusive, ele até diz que essas palavras vieram a ele através de uma voz que ele ouviu, como se fosse um anjo falando no ouvido dele. E a partir de então, desta palavra, criou um impacto na vida de Agostinho de tal forma que ele entrou numa crise existencial muito forte.
e essa crise o conduziu para uma conversão a Cristo. E a conversão a Cristo, óbvio, né, ele seguiu todo um protocolo, né, teve o batismo e tudo, mas na sequência Agostinho foi impactado com algumas questões. Então, não somente o batismo, como eu falei, e o batismo foi feito por Ambrósio, que também se tornou um santo católico, batizou o Agostinho e o filho dele, Adeodato, né, na vigília de Páscoa do ano de 387 em Milão. Foi um impacto muito grande, porque imagina, Agostinho era um homem da corte, e naquele momento professar a fé cristã era uma heresia, era como se você se lançasse contra o Estado só por professar a sua fé cristã. Então Agostinho foi demonizado, né, se for uma palavra adequada, foi perseguido, e a conversão dele gerou um impacto na corte muito grande, e isso veio realmente a transformar não somente a vida de Agostinho, como também das pessoas que o rodeavam naquela época. Uma grande alegria, óbvio, para a mãe dele, né, Mônica, que orava, jejuava, intercedia pela conversão do filho, e acabou que a conversão aconteceu e Agostinho deixou um legado enorme para todos nós. Só que na sequência morre a mãe de Agostinho. Parece que era até ali o destino dela, né? Entregar ele na conversão a Cristo e depois partir. Então ela morreu numa cidade próxima a Milão chamada Ostia. E quando se preparava, inclusive, para ir para a África, eles estavam voltando ali para a região da África, onde Agostinho gostava muito, né? Ele queria reaver exatamente ali as raízes da vida dele, só que não foi destinado na questão de Hipona, né? Ele queria ir para outro lugar, mas Ambrósio colocou ele na direção de Hipona. Logo na sequência morre o filho dele também, Adeodato, 2 anos depois do batismo. Tem inclusive vários escritos de diálogos entre Agostinho e Adeodato, que também compõem esse livro de confissões, onde coloca do mestre, né, de magister, onde ele traz diálogos entre Agostinho e o filho dele, diálogos até muito profundos. Se você é pai ou se você tem intenção de ser pai e professa a fé cristã, com certeza vai encontrar muitos bons ensinamentos a partir desses diálogos entre Agostinho e Adeodato, o filho dele, o único filho. Muito bem, naquele momento então, Agostinho perdeu a mãe, ou seja, se converteu, né, primeiramente, depois perdeu a mãe, perdeu o filho, e aí ele adotou uma vida monástica. Escreveu, inclusive, muitos livros a respeito disso. E logo na sequência ele se transforma em bispo em Hipona, próximo da onde ele havia nascido. Isso ocorreu em 391, ou seja, ele foi batizado em 387, 4 anos depois ele já estava como bispo lá em Hipona. Primeiramente, óbvio, como sacerdote, né? E depois ele se transformou em bispo com o passar do tempo. E morreu em 430, você vê que não foi muitos anos, né? Logo na sequência. 391, 430, nós estamos falando aí de 39 anos. 29 anos. Então, Agostinho chegou em Hipona e 29 anos depois ele estava como bispo daquela região, uma região estratégica para o Império Romano, porque era uma região do norte da África e que naquele momento, inclusive, a história de Agostinho, ele é um misto também dessa transformação do ser humano aqui na Terra, que tem uma vida carnal, uma vida mundana, uma vida promíscua, e ao ter um contato verdadeiro com Cristo, se converte, muda a sua vida, muda a vida de uma comunidade, a vida de uma nação, porque a conversão de Agostinho, com certeza, ela repercutiu no Império Romano de uma forma muito extraordinária. E depois o local que ele veio, ali na África, era, como eu disse, uma região muito estratégica para o Império Romano, que naquele momento estava em franco declínio. Inclusive, conta-se que Hipona foi um grande marco desse declínio do Império Romano, a partir da tomada ali daquela região, né, pelos chamados bárbaros, né,
E a partir disso o Império Romano veio estar cada vez mais decadente, a igreja cada vez mais fortalecida, até a chegada da Nova Roma, né? Que depois veio a ser uma referência do cristianismo, inclusive com os papados todos se transferindo ali para aquela região, se transformou no grande centro do cristianismo mundial. Muito bem, e o principal, um dos principais livros, que inclusive é o tema aqui dessa nossa apresentação, é o Confissões de Agostinho. Confissões é uma autobiografia, né, que foi escrita no final do século IV. E Agostinho, dentro dessa sua biografia, ele relata exatamente aquele momento do velho homem, né, do homem carnal, do homem mundano, do homem autocentrado, do homem focado em si próprio, na sua própria existência, nas suas próprias convicções. E o livro Confissões ele vai dando para nós um cenário de transformação desse homem carnal num homem a serviço de Cristo. E talvez essa seja a principal mensagem que Agostinho nos dá, essa possibilidade de transformação. A transformação humana que sai das trevas e vem para a luz, daqui a pouco eu vou citar Colossenses, onde Cristo nos alcança, independente das nossas imperfeições, e nos transforma e nos coloca numa posição de deixar um legado para a humanidade. Então, Agostinho, em Confissões, ele vai fazendo um relato desde a sua infância, ali no norte da África, né? Depois como um jovem rebelde, propenso ao pecado, e mais adiante ele vai descortinando exatamente esse encontro dele com um encontro verdadeiro com Cristo. Após sua mudança para Roma, em Milão, como eu já falei agora há pouco, ele se converte. E o livro Confissões traz exatamente isso. Traz um relato muito contundente de um homem que se transforma ao ter um contato verdadeiro com a imagem de Cristo. Nessa experiência, né, de Confissões, ele é a base também para um livro muito famoso de Agostinho, que é escrito logo na sequência, chamado A Cidade de Deus, e que foi escrito ali o ano de 410, mais ou menos. E outra coisa, Confissões também tem todos esses tratados, todos esses escritos de Agostinho, eles foram preservados, independente da invasão que ocorreu pelos bárbaros ali na cidade de Hipona. Foi preservado porque Agostinho ele teve essa capacidade, ele teve a capacidade de dialogar com aqueles que eram chamados bárbaros, inclusive ele tinha até a intenção que em Hipona fosse uma cidade mais aberta, uma cidade livre, onde as pessoas pudessem comercializar, onde as pessoas pudessem se relacionar, e a partir desse relacionamento ali entre cristãos e bárbaros que não conheciam a Cristo naquele momento, pudesse se transformar numa referência do projeto de Deus para a humanidade. O que ele escreve mais na sequência é em Cidade de Deus. Mesmo conquistando o respeito ali dos invasores, ele veio a falecer ali na invasão de Hipona, porém o seu legado foi mantido e chegou a nós até hoje. A mãe e Ambrósio são duas grandes referências na vida de Constantino, de Agostinho, né? Primeiramente, é aquilo que eu falei, ele atribui um sonho da sua mãe, né, o passo definitivo para a sua conversão e a confirmação da sua vocação religiosa, né, com um destino cristão que já havia sendo profetizado e muitas das vezes, né, buscado pela mãe dele, nessa educação que ele teve. Então foi uma grande referência na vida dele. Tem uma curiosidade, por exemplo, em Londres existe uma escola das nações, que atende filhos de diplomatas, embaixadores, pessoas que ocupam cargos de destaque ali nesse relacionamento governamental em Londres. E um colégio cristão. Incrivelmente, é um colégio muito prestigiado, por exemplo, por autoridades islâmicas, né, muçulmanas, que também colocam seus filhos ali. Olha que curioso.
é uma escola cristã em Londres, isso na atualidade agora. Porém, ao final da escola, quando a criança chega em casa, a mãe muçulmana chama ele para uma conversa, pergunta o que ele aprendeu naquele dia e vai, a partir daquele ensinamento, vai moldando ele, dizendo o que ele deve reter e o que ele deve descartar para poder preservar a religião muçulmana, mesmo estudando e tendo valores cristãos. Vejam a importância de uma mãe na criação do seu filho. Mônica nos traz isso, Santa Mônica, como ficou conhecida entre os católicos, ela nos traz essa referência de mãe, que intercede pelos seus filhos, que mesmo que o filho esteja, como o Agostinho esteve, vivendo um mundo e completamente perdido, ela trouxe uma referência que lá na frente houve um encontro verdadeiro dele. Um outro foi Ambrósio. Ambrósio era o bispo, né, de Milão, e Agostinho tem aqui uma passagem que ele coloca, inclusive escrito no livro Confissões, que diz o seguinte: eu estimo como tendo sido um homem feliz, como o mundo considera a felicidade, pois grandes pessoas o honravam. Apenas seu celibato parecia para mim como um fardo doloroso. E olha que mais adiante o próprio Agostinho também acabou se transformando num celibatário, já sem esposa, sem filho, e ele casou-se com a igreja. E a partir desse casamento ele gerou obras que vem influenciado, impactando aí muitas denominações do cristianismo ao longo da humanidade. Para finalizar, Agostinho, como eu disse, reflete muito do Agostinho que existe dentro de nós. E nada mais justo do que citar Colossenses 1,12, que diz o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Lembra que eu falei que todos nós somos chamados a ser santos? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como foi feito em Agostinho, é feito em cada um de nós, desde eras anteriores, há mais de 2000 anos, que Cristo nos alcança, nos tira das trevas, transforma a nossa vida e nos traz de volta a relacionamento com Cristo, com Deus, com o seu Santo Espírito. E a partir disso, em quem temos a redenção pelo sangue derramado na cruz, a saber, a remissão dos pecados. Por isso que um livro importantíssimo de Agostinho foi Confissões, porque quando nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas fraquezas, a própria palavra diz, quando estamos fracos, Deus se fortalece. Quando nós abrimos mão das nossas próprias verdades e do nosso autocentramento, Cristo nos alcança, nos fortalece, nos transforma e faz com que também, a exemplo de Agostinho, e como todos os cristãos sinceros, deixem um legado na sua vida, na sua família, na sociedade na qual ele participa. Esse é o verdadeiro cristianismo, gerar um impacto na sociedade de transformação, para restaurar o mundo, que é o projeto de Deus. E, para encerrar, que haja unidade entre os cristãos. Agostinho nos convida a essa unidade. Agostinho, um santo católico, né, com essa denominação, mas impacta muitas vidas em diferentes denominações, porque nós reconhecemos em Agostinho uma conversão verdadeira, uma transformação profunda. Agostinho, por exemplo, um dos detalhes, ele não falava hebraico. Então ele tinha uma certa dificuldade em relação a essa questão judaica, né? Mas ele não era uma pessoa que atacava o judaísmo, como o caso, por exemplo, né, de Ambrósio. E essa unidade, a unidade entre os cristãos, deve ser buscada a partir desse exemplo de Agostinho. Não importa a nossa denominação, o que importa é que nós temos Cristo ao centro de nossas vidas, dentro do nosso coração. Muito grato pela sua atenção e esse vídeo vai ficar postado aqui nas redes sociais e ele também vai servir
para outros colegas que também têm buscado estudar Agostinho, a sua teologia e outras mais, desde a origem da igreja. Então, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.